Olá, pessoal! Então, essa é a terceira parte da aula de hoje sobre tipos de transporte celular. E nós vamos tratar agora de um outro transporte passivo. Esse transporte ele é chamado osmose nas células animais e plasmólise nas células vegetais. Então, lembrando aqui, nas aulas anteriores, nós verificamos que transporte passivo pode ser realizado pela difusão simples, através dos poros formados na bicamada fosfolipídica, e por difusão facilitada, utilizando proteínas de canais e permeases. Então, agora, o nosso foco é estudar o quê? A osmose, para assim nós finalizarmos o transporte passivo. A difusão simples e a difusão facilitada, elas se referiam ao trânsito de solutos, glicose, íons, aminoácidos, moléculas de baixo peso molecular ou de mais de 8 angstrom, no caso da difusão facilitada. Aqui na osmose, o primeiro ponto importante que a gente tem que colocar é o tipo de substância que vai entrar em movimento. Na osmose, ao invés de a gente verificar o soluto realizando esse transporte, na verdade, vai ser o solvente. Ponto importante, esse transporte vai acontecer contra o gradiente de concentração. Uai, mas então é um transporte ativo? Não, porque a intenção dele é igualar a concentração nos dois lados da membrana semipermeável. Então, a água passa para o local mais concentrado na intenção de diluir aquela substância. Vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um lado da membrana, que aqui no caso está representando o ambiente fora, exterior, extracelular. Essas bolas grandes está representando azul escuro o soluto. Tá vendo que ele está muito concentrado, então a gente chama ele de ambiente hipertônico. Enquanto, aqui nós temos uma membrana semipermeável e do outro lado nós temos o quê? Uma solução em que tem muito solvente, representado por essa bolinha pequenininha com o W dentro. O W é de water, de água. Então, ele não tem nada de soluto. Ele é o que a gente chama de solução hipotônica. E aqui a gente vê a setinha indicando o sentido da osmose. E quem está participando? Essa água que está no ambiente pouco concentrado, ela vai passar para o ambiente altamente concentrado. Para quê? Para deixar soluções isotônicas. Então, o que a gente observa? Duas soluções de concentrações diferentes estão separadas por uma membrana que é permeável ao solvente, mas praticamente insolúvel ao soluto. O que significa? Esse soluto aqui, azul escuro, ele conseguiria passar do lado direito para o lado esquerdo? Porque essa membrana ela é semipermeável ao solvente. Segundo ponto, esse solvente ele vai migrar em que direção? Da direção pouco concentrada, ou solução hipotônica, para a solução hipertônica, ou mais concentrada. Contudo, esse é sim um tipo de transporte passivo. Vale lembrar que o termo osmose vem de empurrar. A água é empurrada para o ambiente mais concentrado. Vamos supor aqui uma situação. Essa situação, nós temos a hemácia e ela tem uma concentração aqui dentro dela. O citoplasma dela tem uma concentração. Essa hemácia, ela vai ser exposta a soluções de três diferentes concentrações. Na primeira solução, o que tiver fora da hemácia vai estar muito concentrado, então é uma solução hipertônica.
Na segunda solução, a concentração é igual a que a gente observa dentro da hemácia. Então, é uma solução isotônica. Na terceira solução, é uma solução com baixa concentração de soluto. Então, é uma solução hipotônica. Quando essa hemácia for exposta a essas três diferentes soluções, nós vamos ter três diferentes situações aqui resultantes desse contato, por causa da osmose. Na primeira situação, como a hemácia ela está menos concentrada em relação à solução hipertônica, a água que está presente dentro da hemácia, ela sai para fora e a hemácia murcha. Essa é a consequência. A hemácia ela vai murchar, ficar enrugadinha. Na segunda solução, como ela é isotônica, ou seja, igual à concentração que tem dentro da hemácia, e esse é o princípio do gradiente de concentração, a isotonia, não vai haver alteração da hemácia, porque ela já tem a mesma concentração. E no terceiro exemplo, como a solução que está fora da hemácia, ela tem menos soluto em relação ao que está dentro da hemácia, a água aqui de fora vai entrar na hemácia. Como a hemácia é capaz de suportar somente determinado volume de água, a membrana não consegue conter o seu aumento de tamanho e ela faz o quê? Se rompe. E aí acontece o que a gente chama de hemólise. Lise em biologia sempre significa ruptura. Ruptura de quem? Da hemácia, hemólise. Então, vamos ver uma segunda fotinha. Olha lá, a gente tem pequenininho representando o solvente, que é a água, e aqui, ó, dois ambientes. Um representando a hemácia e o outro representando a solução em que ela está o quê? Envolvida. Certo? Então, em verde a gente tem o soluto, mas quem vai importar para a gente aqui é quem está em azul, que é a água, tá? Em um a gente tem o ambiente extracelular e em dois a gente tem o ambiente intracelular, que é o que está representando a hemácia. Então, aqui no primeiro ambiente, seria esse aqui, ó, do meio, na figura de cá. A gente tem uma solução isotônica. Como elas têm a mesma concentração dentro e fora da hemácia, não acontece nada com a hemácia e ela continua com essa morfologia característica. Quem seria um exemplo desse tipo de solução? O soro fisiológico, aquele que você vai tomar quando você está desidratado lá no hospital. No segundo exemplo, a solução extracelular, ela é uma solução hipertônica. O que quer dizer isso? Eu tenho mais soluto de fora da hemácia do que dentro dela. Então, o que acontece com essa água de dentro da hemácia? Ela sai para fora e com isso a hemácia faz o quê? Ela enruga, ela tem essa característica de murcha, forma esses chifrinhos, tá? Acantólise, isso aqui. E lá na terceira situação, quem está mais concentrado é a hemácia e não o ambiente externo. Então, o que acontece com a água que está no meio extracelular? Ela atravessa para dentro da hemácia. E quando ele a atravessa, essa hemácia aumenta o seu tamanho. Olha a diferença do tamanho de cá com de cá. Porque eu tenho uma solução, ela foi exposta a uma solução hipotônica. Outro tipo de osmose é a osmose que acontece lá na célula vegetal. Vamos supor que, desculpe, duas células. Uma mostrando a célula vegetal íntegra e a outra mostrando a célula vegetal com alteração. Nessa primeira situação, ó, esse quadradinho aqui, ele está representando o que a gente chama de parede celular. Lá dentro, ó, essa parede celular, ela tem poros, tá vendo que ela é fragmentada? Que eu chamo de plasmodesmos. Daí eu tenho uma membrana plasmática que vai circundar essa parede celular. Eu tenho o núcleo e eu tenho a presença aqui, ó, de um báculo.
Esse vacúolo na célula vegetal é um vacúolo central. Ele é responsável por controlar a entrada e saída de água na célula vegetal, ou seja, ele realiza a osmose na célula vegetal, tá? E aqui, ó, seria o citoplasma, onde a gente vê todos as outras organelas da célula vegetal. O que acontece? No vacúolo, ele é preenchido com um suco vacular, que é a água com alguns componentes ali presentes. Isso aí vai gerar uma pressão osmótica do vacúolo, que a gente chama de PO ou SI. É mais a título de curiosidade, porque aqui para nossa aula nós não vamos aprofundar isso não. E aí o que acontece? Em ambientes hipertônicos, que está muito concentrado, quando essa célula é submetida a um ambiente hipertônico, ocorre a saída de água contida no vacúolo, que causa diminuição do volume celular e, com isso, o afastamento da membrana plasmática em relação à parede celular. Esse afastamento, a gente pode enxergar ele aqui, ó. Tá vendo? Olha o citoplasma da célula, parecendo que ele emagreceu. Ele diminuiu e a célula aqui, ó, a membrana plasmática da célula vegetal, ela se desprendeu. Isso aqui é o que a gente chama de plasmólise. A célula, ela se desconecta da parede celular do vegetal. Vamos esquematizar, então, essa figura, ó. Então, você tem lá primeiro um ambiente hipotônico, que a célula é exposta, né, normalmente, aí, ao ar e tal, que a gente pode representar. Vamos pensar no alface. E aqui a gente tem a célula que a gente fala o quê? Túrgida, no seu aspecto normal. Por quê? O vacúolo central dessa célula, ele tá cheio. Cheio de quê? Do suco vacular. E aí, essa célula do alface, ela foi exposta a um ambiente hipertônico. Como que isso acontece, professora? Vamos supor que você foi temperar a salada. Você temperou a salada lá, pôs o alface, o sal. E aí você demorou um pouquinho para servir a salada. Quando você viu, o alface tinha murchado. Isso aí serve para explicar isso, tá? Porque o que vai acontecer? Quando ela é submetida a esse meio hipertônico, o suco que está dentro do vacúolo central, ele vai sair fazer o quê? Ele vai sair da célula para poder compensar essa diferença de concentração. E aí a gente observa o que eu chamo de deslizamento da membrana, que nada mais é do que a plasmólise. A saída de água da célula vegetal se chama plasmólise e ela acontece porque há um desprendimento, um desligamento da membrana plasmática em relação à parede vegetal. Mas aí a célula vegetal ela altera essa morfologia de imediato? Não. Por quê? Porque a parede celular mantém a conformação dela por um tempo, tá? Se isso torna muito prolongado, aí sim eu consigo observar. Um exemplo bem bacana disso é o cacto, quando você deixa ele lá. Se você começa a aguar ele muito e quando você fica muito tempo sem aguar. Ele aí, ao longo dos dias, vai apresentar formas túrgidas e formas mais rígidas, menorzinhas. Quando a célula volta, né, a ter o vacúolo central cheio ou túrgido, então a gente reestabelece aí toda a localização do citoplasma da membrana plasmática e a célula volta à sua estrutura normal. Essa foi a terceira parte da nossa aula e eu deixo para vocês aqui uma música